Pessoal, estamos começando aqui ao vivo. Vamos ver aqui como é que está a participação. Vamos começar aqui a nossa live, né? Nosso tema hoje é as narrativas, né? Molhar um pouco a garganta aqui. Então, nosso tema hoje, nós vamos falar um pouco de narrativas, que foi um tema que ficou suspenso, né, na nossa última live. Nós fizemos a live no YouTube, né? Agora eu estou fazendo uma live aqui no Facebook, né? Para que a gente possa dialogar por aqui também. Depois eu vou repetir a live mais tarde também no YouTube, porque aí lá fica também gravado do nosso canal, né? Para que vocês também tenham acesso, não é mesmo? E então, como ficou um pouco, né, suspensa essa ideia das narrativas, né? Lembrando primeiramente que estamos fazendo as lives, né, esse mês por conta da campanha do Janeiro Branco, em que nós estamos discutindo a importância do cuidado com a saúde mental, né? E devido a essa campanha nós estamos fazendo então essas lives, né? Então algumas temáticas são mais vinculadas ao tema da saúde mental, né? E as narrativas, elas são algo muito importante no nosso desenvolvimento, né? Esse processo, né, que nós chamamos de consciência, né, de alguma forma, né? Tem alguém aqui participando? Opa! Já tem um curtido aqui, né? O Aníbal, tudo bom, Aníbal? Aníbal que me passa aí as flautas, músico, muito bom, Aníbal. Seja bem-vindo. Então, a narrativa, ela faz parte da estruturação da nossa consciência, né? Quando nós nos tornamos conscientes, né, nós nascemos, né, ou antes, né, no próprio útero, acabei de publicar um artigo agora falando um pouco dessa questão da consciência no útero, né, da mãe, dentro da cultura guarani. Depois eu posso deixar aqui no link para vocês, né, para vocês baixarem, né? Mas já no útero a nossa consciência começa a se formar, né? Nós já tomamos contato com o mundo, né? É o mundo da mãe, né? É o nosso mundo interno. Nós estamos dentro da barriga da nossa mãe e ali dentro tomamos contato com aquele mundo, né? Nós somos alimentados, tomamos contato com as enzimas, né? Nós temos conexão com o coração, né? O coração da nossa mãe batendo, nós ouvimos a voz da nossa mãe e através da nossa mãe temos contato com o mundo exterior, porque então tudo que chega até ela vai até o útero, né? Por isso a importância de ali durante a gravidez a mulher tem todo um outro estilo de vida, não consumir substâncias tóxicas, alimentação saudável, mas também é importante a alimentação espiritual, a alimentação da consciência, né? Por isso não pode estar havendo briga, discussões, né? Então, cuidado realmente de uma saúde integrativa, como nós sempre falamos aqui, né, no Instituto, né? Então, eu vou deixar o link aqui para vocês podem ler depois esse artigo, é bem interessante, acabei de publicá-lo, né? Então, esse processo da consciência, ela se dá em contato com o mundo, né? Ou em contato com a própria consciência. Nós estruturamos, né, nossa consciência, né, através do quê? Através da duração do tempo, né? Eu sei que eu estou falando com vocês aqui, que eu falei algumas palavras agora há pouco, né? Então, essa conexão entre o antes e o depois, que acontece no agora, né, é uma função de temporalidade. Nós temos um tempo, né? E nós só temos conexão, vamos dizer assim, relação com esse tempo,
Só temos relação com esse tempo através do quê? Através de como nós vamos contando a história. A nossa história. Né? Então a nossa história, ela está acontecendo agora, né? Ela ocorre agora, nesse momento, né? E ao mesmo tempo, ela é também longitudinal. Né? Então eu já estou caminhando para os 40 anos de idade, né? Ao longo dessa carreira, né, de 38 anos, já ocorreram diversos fenômenos na minha vida. Todos eles têm uma grande conexão com o meu presente. Né? Então, neste presente, neste agora, eu tenho um conjunto de coisas que veio antes e tenho coisas que estão acontecendo agora. Né? Então, eu tenho a própria apreensão dessa realidade neste momento que está acontecendo, né? Incessantemente, sem parar. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma relação com o que veio antes, né? Com todo o meu passado, ou seja, a minha memória. Né? E, ao mesmo tempo, então, essa relação entre o meu presente, a minha memória, ou seja, aquilo que eu sou, que eu venho carregando, né? E o meu futuro se estabelece através de uma conexão que a gente chama de narrativa. Né? Existe uma narrativa que permeia tudo isso. Né? Ao passo que eu sou William, que eu tenho 1,90 m, que eu tenho tantos quilos, que eu tenho uma faculdade, que eu fiz um doutorado, né? Então, eu tenho filhos, né? O meu casamento. Né? Então, todas essas histórias, né? Elas dizem algo sobre um William, né? Que já existe. Né? É uma identidade que é a mesma. Quando você fala assim, William, eu tenho um número de celular, eu tenho um endereço, eu tenho um RG, né? Então, todos esses dados dizem respeito, né, a um William que é o mesmo. Né? Ele se mantém ao longo do tempo. Né? Arro, Ricardo está aqui também, ao vivo. Muito bem, Ricardo. Arro, Aníbal. Então, nós temos essa conexão narrativa estruturando a nossa consciência numa duração do tempo. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos algo que está meio fixo, né? Que está se mantendo ali, que é o fato de que eu tenho determinadas relações, determinadas circunstâncias que são continuadas. Né? Eu tenho, por exemplo, uma herança epigenética. Né? Nós temos facilidades para determinadas coisas. Por exemplo, eu tenho uma certa facilidade para alergia. Né? Isso diz respeito de uma mesma idade do William. Né? O William tem uma relação própria dele, uma mesma idade, que se repete. Né? Então isso é algo que já vem, é uma parte material. Né? É o quê? Né? Quando eu pergunto o que do William, eu estou falando de tudo isso. Agora, quando eu pergunto do quem é o William, aí a nossa problemática fica muito mais complexa. Porque o quem, ele ultrapassa isso. Né? Eu posso ter alergia a determinado alimento, isso não pode me impedir de comer o alimento, porque de repente eu gosto daquele alimento. Né? Aí vocês vão falar, bom, tudo bem, você come porque quer. Né? Exatamente. Eu tenho uma parte volitiva da minha vontade que quer ser mais do que, vamos dizer assim, um conjunto de elementos biológicos. Né? Então eu estruturo uma consciência em movimento, em construção, em transformação. Né? Essa identidade é uma identidade narrativa. Né? Ela está se construindo e ela quer ser algo mais, ela quer crescer mais, né? Se tornar algo maior. Né? Esse algo maior transcende as partes, né? Que são biológicas. Né? É como nós dizemos na fenomenologia. Né? O todo é sempre maior que a soma das partes. Né? Por mais que eu tente, como já falamos em alguns vídeos aqui no nosso canal, né? por mais que eu tente deslocar e tentar abarcar apenas um aspecto da minha vida, ele nunca vai ser suficiente para dar conta da minha realidade. A minha realidade é sempre maior do que tudo aquilo que eu faço, porque eu estou sempre em construção. Né? E eu que preparei aqui hoje para vocês, né, alguns slides
que são falando um pouco dessa questão da narrativa, né? E eu queria falar um pouco com vocês hoje de um tema que é muito interessante. Nós trabalhamos muito essa questão da narrativa aqui no Instituto, né? Trabalhamos muito em torno da terapia narrativa, das narrativas de poder, né? Quando nós fazemos as jornadas, quando nós fazemos os trabalhos terapêuticos, as narrativas de poder são muito importantes, porque justamente elas vão ajudar a reestruturar, vamos dizer assim, elementos que estão descontinuados, desproporcionais ali na consciência, né? Uma boa história é capaz de, vamos dizer assim, de mobilizar a nossa consciência para que ela alcance uma transformação desejada, né? Aqui rapidamente, né, esse estudo é um estudo longo, né, mas aqui eu vou falar rapidamente, né, de forma bem sucinta, com vocês agora, é o fato de que o Joseph Campbell, que é um mitólogo, né, um dos maiores mitólogos do século XX, ele escreveu a respeito desse tema, que é a questão da jornada do herói, né? É um tema bem conhecido, né? Vou colocar aqui do ladinho, né? Vocês estão vendo aqui, né? Nessa jornada do herói, nós podemos perceber algumas questões, né? Eu quero primeiro ressaltar, né, esse ponto de início, né, que é chamado mundo comum, né? O que é o mundo comum? O mundo comum é o mundo das nossas relações, é o mundo da nossa vida, né? É onde estamos agora, né? É o mundo para onde de onde sempre saímos, de onde sempre retornamos, né, durante as nossas jornadas, né? A metáfora da jornada que o Campbell usa é muito rica por conta disso, né? É quando eu vou fazer uma viagem, né? E o que vai me acontecer nessa viagem é sempre imprevisto, por mais que eu tente me organizar, né? E durante essa saída, né, para a jornada, né, aparece então o tema da chamada, né? Eu sou chamado para uma aventura, né? A terapêutica narrativa, ela é uma convocação, chamar a pessoa para que ela possa participar de uma construção, né, entre, né, o analista existencial, o terapeuta xamânico, ou qualquer outra profissão que trabalhe aí com a questão da narrativa, né? E, ao mesmo tempo, a conexão entre os dois, né? É um chamado, falar, venha para que nós possamos participar e construir algo conjuntamente, né? E de primeiro, né, e essa é a parte bem comum, a pessoa vai recusar a saída para participar da jornada, né? É algo estranho, uma pessoa está te convidando para ir para um lugar que você não conhece. Você não sabe muito bem o que vai acontecer. Então, nós podemos pensar em numa primeira desistência, né? Mas, né, e aí vem a importante a função do terapeuta, do analista, né, existencial, que é você propor ajuda para essa pessoa, né? Que é o encontro com o mentor, né? Nós, enquanto analista ou terapeuta, né, nós temos a função de ser mentores, né? Nós não fazemos nada no lugar da pessoa. Isso não seria viável se uma pessoa não aprende, né? Não vai passar pelo aprendizado da jornada. Mas dizemos que estamos ali dando um suporte ou uma ajuda, né? Às vezes essa ajuda também, no caso das mitologias, ela é uma ajuda sobrenatural. Ela vem de outros planos, de outra realidade, né? Isso acontece muito durante sessões de terapia xamânica. A pessoa tem contato com espíritos guardiões, né, que favorecem que ela se mantenha ali na jornada terapêutica de autodescoberta, né? E logo que nós saímos, então, em busca da jornada, nós então atravessamos o limiar, né? Nós estamos aqui, né, ó, nesse ponto aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, aqui, certo? Olha lá, né? A travessia do limiar, né? O que é a travessia do limiar? É quando eu decido sair do meu lugar de conforto, né? O limiar é a porta, né? É um portão, né? É uma entrada, né? Eu decido sair do meu lugar de conforto. Eu falo, tá bom, então vamos nessa. Vamos entrar nessa jornada.
E uma das primeiras, vamos dizer assim, relações que se estabelece dentro da jornada, né, é a entrada no ventre da baleia, né? De onde vem essa questão do ventre da baleia? É aquela narrativa de Jonas, né? Que ele é engolido por uma baleia, ele é um pescador, ele é engolido pela baleia e ele passa a viver ali dentro, né? Ser engolido pela baleia é um símbolo do nosso inconsciente, a nossa jornada em busca de nós mesmos, né? Nós vamos enfrentar testes, vamos ter contato com aliados, mas também vamos encontrar inimigos nesse caminho, né? Essa jornada em busca de si mesmo, né? Essa busca narrativa, ela vai enfrentar várias dificuldades, porque eu vou ter que me defrontar com elementos pessoais que são muito profundos para mim, né? O nosso maior inimigo é nós mesmos, né? Nós temos as nossas, vamos dizer assim, nossos próprios bloqueios que nos limitam, nós somos agentes sabotadores, né? Então nossa consciência tem diversas dificuldades. Passando por esse processo, nós então vamos nos aproximando então da nossa caverna oculta, né? A caverna oculta seria o mais profundo da nossa consciência e o lugar por onde nós podemos tomar contato com nós mesmos, né? Vamos dizer assim, aquele lugar ali onde eu volto para as funções padrões, né? Onde está o máximo ali de responsabilidade em torno da minha constituição enquanto sujeito, né? Isso é dentro da minha caverna oculta, né? Essa é a metáfora de Campbell, né? Na jornada do herói. Passado por esse processo do meu entendimento interno, então eu vou para a provação maior, né? A provação maior, ela é uma mudança mesmo de caráter, né? É eu optar mesmo pela minha busca pessoal, mas mais do que isso, aceitar a minha mudança, a minha transformação. A minha mudança, a minha transformação, ela só ocorre nesse mundo fora do mundo comum. Ela nunca vai ocorrer no mundo comum, porque eu preciso sair do mundo comum, eu preciso sair do meu lugar de conforto para que essa mudança ocorra. Eu conseguindo essa mudança, aceitar, né, passar por essa provação suprema, né, essa é a metáfora de Campbell, né, eu tenho então a minha recompensa, né? A recompensa normalmente vem com a saúde, com o bem-estar, né? Você sente-se dono de si, você sente que algo mudou em você e que você se tornou muito mais dono de si, muito mais empoderado de si mesmo, né? Tendo um domínio muito maior da sua consciência, né? E aí, depois disso, então começa o quê? O caminho de volta, né? Porque depois dessa transformação eu preciso voltar para o meu mundo, né? Essa volta, esse processo, ele passa por uma ressurreição, uma transformação, né? Não sei se todos que assistiram, né? É um cinema blockbuster, né? Mas O Senhor dos Anéis, o primeiro filme, né? Tem uma passagem muito interessante, né? Vou colocar a imagem aqui para vocês, né? É a batalha do Gandalf com o Balrog, né? Gandalf, todos se lembram, né? Até essa passagem do filme, ele era um mago cinza, né? Assim que ele passa pela luta, né, com o Balrog, no filme isso passa rapidamente, mas no texto, né, do Tolkien, né, que é o escritor dessa obra, né, do Senhor dos Anéis, Gandalf luta em toda a Terra-média, né? Em todo aquele cenário do filme, ele passa muito tempo lutando com esse monstro por todas aquelas terras, né? Ele consegue, então, invocar uma força da natureza, né? Isso já é uma força de transformação que ele adquiriu através do contato dele com os aliados, né? Com os ensinamentos dos aliados durante a jornada, né? E ele consegue invocar então uma força da natureza que é um raio, e invocando esse raio ele consegue infligir um dano mortal no Balrog, né? Ele cai morto também, e depois nós vemos que a narrativa continua com o Gandalf aparece na história novamente como um mago branco, né? Que na história representa que ele evoluiu, né? Então ele passou pela aprovação suprema e depois ele evolui
e aparece ali como um mago branco, né? Isso é muito interessante, ou seja, ele morre e renasce, né? Ele faz uma jornada pelo cosmos, né? Como é narrado no texto, e o filme rapidamente passa essa menção, né? Essa passagem do livro, em que ele faz uma jornada pelo cosmos, né? E no cosmos ele passa a ter um conhecimento de como é o funcionamento, né, das engrenagens do universo. E ele volta então com uma nova roupagem como um mago branco, né? E isso é uma representação dentro de uma história do que seria uma ressurreição, né, com uma nova narrativa, né? Nas culturas indígenas isso ocorre com a transformação do xamã, né? O xamã ele passa por uma transformação muito grande, que é a doença iniciática, né? E ele vai até as vias de fato, né? Ou ele vai muito próximo da morte, ou ele realmente morre e renasce, né? Esse renascimento, essa ressurreição, determina que ele assume uma nova responsabilidade, uma nova característica, né? Essa nova característica, então, dá a ele condições de ser um sujeito novo. Esse sujeito novo, essa nova narrativa que se reconstitui ali, é representado aqui na obra de Campbell como o elixir de poder, né? Então essa capacidade de ser algo novo, de ser alguém novo, é representado por Campbell nessa obra como um elixir de poder. E o interessante é que você, né, durante a jornada, nós durante a jornada, quando voltamos, né, porque voltamos novamente para o mundo comum, devemos voltar, né, para o nosso mundo comum, de onde partimos, mas nós não somos mais a mesma pessoa, nós voltamos com um elixir, né? Esse elixir, essa poção mágica, é a nossa capacidade de mudança, de total domínio sobre si mesmo, né? E é muito interessante que esse processo ocorre também com quem está à nossa volta, né? Com a comunidade, né? Nós lembramos que, né, lembrando aqui da cena do Senhor dos Anéis, né, no final do filme, né, os meninos voltam lá, os meninos não, né, os hobbits, né, que eles são pequenininhos, eles voltam para a aldeia lá dos hobbits, né, totalmente transformados, né, se tornam homens, né. Eles eram muito medrosos, pessoas sem motivação pessoal, quando saem da jornada, né, muito brincalhões, sem responsabilidade, e quando voltam pessoas totalmente diferentes, né. Lembra aquela cena do Sam, né, que ele é apaixonado pela dona, né, pela Rosinha, que é a dona da taberna, né, e ele, antes da jornada, imagina, jamais ele chegaria a conversar com ela. Depois da jornada, não, ele toma coragem, levanta e vai lá conversar com ela, e se casa com ela, tem filhos, né. Isso tudo por conta de que ele realmente se tornou uma outra pessoa, porque a jornada transformou ele tem um elixir de poder, né? Então é muito interessante essa relação que Campbell estabelece com essas narrativas, né? Queria mostrar para vocês aqui um outro gráfico, né? Esse gráfico ele mostra para nós, né, um pouco essa transformação yin e yang, né? A respeito dessa transformação, tá vendo? Voltamos ao nosso estado atual, depois passamos pela chamada, pela aventura, a assistência, né? No caso o mentor, a partida, né? E aí, interessante porque isso aparece na obra do Campbell, nós temos dois mundos, né? O mundo real e o mundo especial. O mundo especial é o mundo da terapêutica, né? Onde nós fazemos a ascensão narrativa, né? Então nós passamos então pelas experiências, pelas aproximações, né? Aquela entrada na caverna, né, que nós tínhamos conversado, lembram? Né? Vocês vão ver aqui novamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá vendo? Olha lá, aproximação com a caverna oculta, tá vendo? Né? Discriminada aqui como uma crise, ou seja, é a crise que nós passamos nesse busca de entendimento. Depois encontramos o tesouro e temos o resultado, não é mesmo?
E aí começa aquele processo do retorno da nossa vida e da resolução, né? Então aqui está mais com uma linguagem mais terapêutica, né? Nesse gráfico, o gráfico anterior ele é um gráfico que já tem os termos utilizados na literatura pelo Joseph Campbell, né? Então é muito interessante esse processo de jornada do herói, né? E como eu disse para vocês, essas narrativas elas acontecem sempre, né? Vemos uma imagem aqui, né? Eu queria falar um pouco para vocês a importância da narrativa, da contação de história para a saúde da nossa consciência, né? Dentro das comunidades tradicionais, né, sempre há espaço para a contação de histórias, né, para que todos possam narrar a sua história, né? Todos conhecem a história do outro, né? A história do outro é sempre narrada. Isso é muito importante para você que está buscando o autoconhecimento poder narrar a sua própria história, né? O que ocorre é que na nossa cultura, né, não há espaço para a narração de histórias. Na nossa cultura, está pouco, vamos dizer assim, praticamente inexistente o espaço para narrar histórias, né? Você veja que, né, não há espaço para a narração de histórias, né, em torno da mesa. Na nossa cultura, né, sempre tem uma televisão, está pouco, celular, vamos dizer assim, praticamente inexistente algo ali espaço para narrar histórias, né? A nossa conexão com nós mesmos, veja, né, com a nossa comunidade. Não há espaço para a narração de histórias, né, em torno da mesa. Por exemplo, na nossa cultura, sempre tem uma televisão, está pouco, celular, vamos dizer assim, praticamente inexistente algo ali espaço para narrar histórias, né? A nossa conexão com nós veja que da narrativa não há espaço para a narração de histórias, né? Em torno da mesa, na nossa cultura, sempre tem uma televisão, está pouco, vamos dizer assim, praticamente inexistente algo ali espaço para narrar histórias. A nossa conexão com nós veja que não há espaço para a narração de histórias, né? Em torno da mesa, na nossa cultura, sempre tem uma televisão, está pouco, vamos dizer assim, praticamente inexistente algo ali espaço para narrar histórias. A nossa conexão com nós veja que não há espaço para a narração de histórias, né? Em torno da mesa, na nossa cultura, sempre tem uma televisão, está pouco, vamos dizer assim, praticamente inexistente algo ali espaço para narrar. Vamos ver se melhorou, né? Voltamos aqui então um pouco, né, para a nossa conversa, né? Então, o idoso, ele é aquela figura que tem toda a narrativa de vida, né? Toda aquela história longitudinal, né, no tempo, em que ele passou diversas experiências durante a vida e ele deve então trocar essas experiências conosco, né? Essa troca, ela favorece a saúde, né? Se você pensa o idoso, que não tem condição de trocar as suas narrativas, né? Não tem condição de conversar, não tem para quem contar suas histórias, né? Ele começa então a entrar num processo de esquecimento, daí vem as doenças degenerativas, né? A nossa mente ela precisa de atividade, de ação, né? Então, digo para vocês que a importância da história é muito grande, né? Os nossos ancestrais, as pessoas que viveram antes de nós, eles têm uma narrativa para nos contar, né? No caminho xamânico, por exemplo, nós sempre respeitamos a nossa ancestralidade, né? 7 gerações vieram antes, 7 gerações virão depois. Então nós temos essa responsabilidade, né, com toda a nossa ancestralidade, né? Mas com a nossa família, mas também com as histórias que vieram antes de nós, né? Por isso é interessante, né? Queria falar um pouco com vocês hoje a respeito disso. Essa é um pouco o trabalho que nós fazemos em torno da narrativa terapêutica, né? Dentro de uma análise existencial, de uma terapia xamânica, né? Esses aqui são alguns elementos. Vou estar subindo o vídeo também no YouTube, para vocês estarem assistindo lá, tá bom? Esse material aqui vai para lá, né? E
Vocês têm alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Ah, agora voltou o áudio, né? Olá, tudo bem? Ricardo, a Rô, a Paula, né? Melhorou o áudio, não é isso? Oi, Cata, tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito bem. Tem um pessoal assistindo aí. Perguntas? Alguém tem perguntas para fazer? Muito bem, Paulinha. Que legal que você está aí assistindo, né? Alguém tem perguntas para fazer? Vamos aproveitar aí esse momento, né? Temos aí mais uns 10 minutinhos. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente poder dar uma continuidade? Ah, o som melhorou, né? Tá bom. Fabiana. Oi, Fabiana, tudo bem? Adelmo. Devanete. Muito bacana, todo mundo aqui presente, né? É importante nós percebermos essa passagem pela história, pela narrativa, né? Porque ela é a própria, vamos dizer assim, ela é uma própria funcionalidade da nossa consciência, né? A nossa consciência, ela se estrutura de forma narrativa. Ela se estruturando de forma narrativa, né? Nós temos que dar sim uma atenção muito grande para as narrativas. Ouvir a nossa história, narrar a nossa história. Nós nos tornamos sujeitos na medida em que nós somos narrados e nós narramos, né? Então, uma vida narrada, né? É uma vida que vale a pena ser vivida, né? Parafraseando Sócrates, né? Quando ele disse que uma vida bem examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida, senão é uma vida bem examinada, né? Examinar a vida é uma função narrativa, não é? Ah, muito bem, Ricardo. Isso é uma pergunta interessante. Quanto tempo dura uma jornada? Isso é muito relativo, né? Você depende muito da, vamos dizer assim, da disponibilidade que você tem de enfrentar, né, os monstros, né? Enfrentar o nosso Balrog, né, o nosso monstro interno, né? Essa disposição, né? Não é todos que têm essa disposição. Então, conforme você vai evitando enfrentar, entrar na caverna e entrar na crise, né, da identidade, da reconstituição, né, de reconstrução, quanto mais tempo você demora para aceitar isso, mais você demora a jornada, né? Então você pode, por exemplo, durante uma sessão de atendimento, na análise existencial, terapia xamânica, você pode demorar uma semana, duas, né? Num, dois encontros a pessoa consegue desenvolver, né? E começa um processo de desenvolvimento, né? Às vezes 3 meses, um ano, né? E na nossa vida também pode demorar, às vezes 1 ano, 2, uma mudança na nossa vida, né? Isso depende muito. No caso, por exemplo, do xamã, né? Quando ele passa pela aprovação, que ele aceita a crise e ele aceita a nova identidade, até ele voltar para o mundo comum, às vezes demora 1 ano, 2 anos, às vezes ele é imerso dentro de uma cabana, fechado para o mundo, né? Por conta da necessidade que ele tem agora de se aceitar e se desenvolver e aprender para ele poder adquirir esse elixir, né? Esses poderes mágicos, né? Esse elixir de poder para poder voltar para o mundo e para a comunidade e trazer esses benefícios para a comunidade, né? Então, esse processo pode demorar semanas, anos, né? Nós sempre procuramos, e aí as metodologias terapêuticas, elas favorecem isso, né? Principalmente quando a gente trabalha com terapias breves, como é o caso das terapias xamânicas, né? Nós temos várias ferramentas que ajudam a favorecer, acelerar esse processo, né? As jornadas com tambores, por exemplo, né? Os espíritos guardiões, os animais de poder, né? Os espíritos aliados, eles favorecem, auxiliam muito o nosso trabalho, né? E aí é bom que o terapeuta ele tenha bastante ferramenta, porque ele percebendo que está difícil entrar por um campo, ele pode entrar por outro, né?
para a pessoa não ficar muito tempo presa naquilo. Porque normalmente quando a pessoa vem pedir auxílio para nós, ela vem já num processo de sofrimento, ela quer melhorar, ela quer ajuda, ela quer transformar a vida dela, né? E já vem de diversas áreas da medicina alopática, de diversas outras áreas, em que ela veio procurar ajuda e não conseguiu, né? Então é um momento de mostrar para a pessoa que ela é o processo de cura dela mesma, né? De que ela se pode se transformar e transformar o seu caminho. Então nós buscamos, na medida do possível, tornar esse processo um pouco mais rápido, né? Mas isso depende muito do processo da pessoa e nós não podemos, de forma alguma, interferir no processo, né? A gente não pode, por exemplo, eu vendo que eu sei o que é que está atrapalhando, eu falar para a pessoa, falar, o que está te atrapalhando é isso aqui, né? Eu não estou ajudando a pessoa, eu não estou sendo aquela assistência, aquele mentor, né? Eu passo a ser, na verdade, uma pessoa que não está contribuindo com o processo, né? Então, eu, como terapeuta que trabalha com a narratologia, né, com as terapias narrativas, com o poder da narrativa, eu não posso ser ansioso, né? Eu tenho que ter paciência, tranquilidade, para que a pessoa possa se narrar e passar por todo aquele processo, né? Vou deixar pequenininho aqui do lado para a gente não esquecer, né, durante a conversa, né? Então, tá aqui do meu lado, né, a imagem, para nós podermos passar por todo esse processo sem deixar nada de lado, né? Nada aqui no caminho tem que estar de fora, não é mesmo? Paulinha, tem idade para isto ou qualquer pessoa, né, qualquer idade pode fazer? Sim, não tem idade, né? Nós estamos sempre, e isso é interessante, né, da nossa capacidade humana, nós estamos sempre em construção, né? Nós somos sempre seres de vida, né? Então, por sermos seres vivos, né, estarmos em vida, né, seres em vida, nós estamos o tempo inteiro construindo e narrando. Há sempre o que fazer de resgates, de elaborações, de experiências que nós tivemos na vida, a vida toda, até o idoso, né? Principalmente o idoso, né? O idoso é aquele que mais precisa reconstruir histórias e narrativas, né? A criança também, a criança está ávida, né? Podemos colocar os dois pontos, né? Os dois elos, né? A criança, né, de um lado e o idoso do outro, né? Ambos, né, se nós formos pensar num diagrama, eles se encontram, né? Como aquele que quer contar muito, né? E aquele que quer viver muito, né? Quer experimentar muitas histórias, né? Isso se encontra ali na vida adulta, né? Vamos dizer assim, vamos pensar num ciclo biológico, né? De ascensão e descendência. Mas do ponto de vista, como eu falei para vocês, né, nós estamos transcendendo a ideia de mesmidade, ou seja, eu não quero me vender, né, ou me render ao meu ser biológico, né? Eu sou alguém que quer mais, né? Então o idoso ele pode estar construindo novas histórias, né? Novas narrativas, pode pensar em construir uma nova história, né? E todos esses processos terapêuticos eles vão favorecer muito em todas as idades da vida, né? A criança vai ter muito interesse e aí isso vai depender um pouco da metodologia terapêutica. Com a criança nós podemos trabalhar de outra forma. A criança ela quer brincar mais, ela quer experienciar mais. O idoso quer mais contar a história, né? Ele quer vivenciar, mas ele ao mesmo tempo quer contar, né? Então, em qualquer idade é bom, desde que você busque aí um autoconhecimento, né? Passar por essa crise, entrar na sua caverna pessoal e sair dali com algo novo, né? Com essa recompensa que é o caminho de volta para a vida, né? Muito bacana. Ardilene está aqui. Oi, tudo bem? Legal, bacana que você está aqui. Marcelo entrou também. Oi, meu amor, também. Maria está aqui. Que bom, que bacana. Muito bem, né? As parábolas, né? É mais fácil um camelo passar pela cabeça de um alfinete do que um rico entrar no reino dos céus, né?
Isso são parábolas, né? Essas parábolas são muito interessantes, né? Elas não são uma narrativa, né? E eu vou explicar por quê. As parábolas, né, elas são próprias do povo oriental. O oriental ele trabalha muito com essas parábolas, né? O japonês ele tem uma técnica, né, meditativa que são os koans, né? Os koans eles são imagens que provocam a nossa mente, né? São paradoxos, né? São imagens que provocam a nossa consciência para uma reflexão, né? Quando você vê uma parábola como essa de Jesus, né? É mais fácil um camelo passar pela cabeça de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele está querendo dizer algo, né? Ele está querendo provocar uma reflexão, né? Durante os trabalhos, jornadas, né, narrativas, terapêuticas, nós podemos introduzir narrativas durante o processo, né? É interessante você, claro, obviamente, procurar trabalhar e desenvolver a narrativa do sujeito, mas narrativas que vêm de outras histórias são muito bem-vindas, porque nós podemos introduzir essas narrativas e a pessoa pode se inspirar nessas narrativas, né? Então nós podemos provocar reflexões. E as parábolas elas são muito interessantes para provocar reflexões, porque elas trabalham com um conjunto de imagens, né? Então você fica preso nessa imagem, né, de um camelo passar pela cabeça de uma agulha. E você fala, nossa, mas como que isso pode ser fácil, né? Como é que é isso? Um rico que é cheio de virtudes, ele não vai passar? Mas o camelo vai passar por uma cabeça de uma agulha? Então isso dá né, é um paradoxo, produzindo imagens que ajuda a nossa reflexão, né? Ela não é uma narrativa, mas ela serve como, vamos dizer assim, estimulador de uma produção de uma nova narrativa, né? Como uma história que está ali para provocar uma reflexão, um movimento de transformação do sujeito, né? Dele tomar novas consciências, né? Aqui a Paula perguntando das sessões, né? As sessões elas são normalmente individuais, né? E a pessoa vai fazendo um tratamento e um acompanhamento terapêutico, mas existem algumas metodologias que nós fazemos em roda. Pessoal, acho que é isso. Eu não sei, não tem música aqui não. O pessoal está perguntando que música é essa. Pessoal, então é isso, né? Nós vamos sempre estar fazendo essas lives aqui, compartilhando, para vocês tirarem dúvidas, tá bom? O vídeo aqui vai ficar aqui à disposição na página, né? Vocês podem assistir novamente, tá bom? Agradeço aí quem participou, né? Agradecimentos especiais aqui. Catarina, agradeço, né? Terapeuta xamânica aqui formada pelo Instituto. O Ricardo também, guardião do fogo aqui, dos encontros, nosso guardião do fogo. A Paulinha também sempre participa de atividades aqui, né? Agradecer a todos que participaram aqui, que estão presentes, tá bom? Abraço a todos aí e desejo uma boa semana, né? Até o final de semana aí. Aproveito o convite para chamar quem quiser. Nesse final de semana temos formações aqui no Instituto. Entrem aí no site, tá bom? Vejam as informações aí da nossa agenda e compartilhem aí esse vídeo, tá bom? Um abraço, forte abraço a todos e até mais!